São agentes inteligentes que olham para os dados que estão no seu ambiente e tomam decisões de acordo com determinados padrões em nosso benefício, espera-se, né? A ideia central sobre inteligência artificial é essa palavrinha chamada agentes. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial tem que estar sempre a nosso serviço. Ele é o nosso agente que deve fazer coisas que são definidas pelo que a gente quer alcançar. Esse ponto é fundamental. São os grandes modelos de linguagem, né, que a gente está vendo florescer agora com o ChatGPT e outros, e que são capazes, né, de usar a linguagem com uma capacidade extraordinária. Produzir frases, traduzir o que a gente quiser, revisar o nosso trabalho. É a ponta de lança dessa mudança mais recente que a gente tem da AI nos últimos 18 meses, são os LLMs. São modelos de inteligência artificiais que foram pré-treinados, né, com bases muito grandes de dados. E exatamente por terem lido tanta coisa e assimilado tanta coisa, esses modelos são capazes de produzir respostas muito coerentes, com base em perguntas e inputs que são dados, né? Então, você entra um prompt e recebe respostas sofisticadas com relação àquele prompt. Vai além do texto. A IA generativa, né? Eu estou falando aqui a partir do texto, mas a IA generativa ela se aplica também para imagens, ela se aplica para áudio. Agora tem um monte de AI que faz música, né? Então, são sempre modelos que foram treinados com bases muito grandes de dados e que são capazes, com algumas perguntas, de gerar resultados muito coerentes e, por que não, úteis, né? Não é sempre que são úteis, mas a taxa de utilidade tem sido maior do que a taxa de inutilidade. Algoritmos são fórmulas matemáticas que governam determinados tipos de ação. Então, é uma expressão que você usa, por exemplo, para regular ou definir determinados parâmetros, e ele, obviamente, usa os dados e, dadas certas condições, produz um resultado específico. Machine Learning é das disciplinas que compõem a inteligência artificial. Sempre que a gente falar em inteligência artificial, a gente tem que lembrar que essa palavra em si ela não significa muita coisa. O que a gente chama de inteligência artificial é feita de várias disciplinas diferentes. Uma delas é o chamado aprendizado de máquina, mas você tem vários outros. Você tem processamento de linguagem natural, sistemas neuromórficos, Deep Learning. Cada um desses é uma disciplina autônoma, que é todo um universo que, somado, compõe o que a gente usualmente chama de inteligência artificial. Big Data é a constatação de que no mundo que a gente vive hoje é mais barato você guardar os dados do que você descartar os dados, né? A gente está acumulando volumes cada vez maiores, né, de dados. Cada ano que passa, a quantidade de dados disponível no mundo ela aumenta de uma forma muito significativa. E, obviamente, se você pegar esses dados e tratá-los, né, e o modelo mais recente de fazer isso é usando eles para treinar AI, você pode gerar um valor muito grande. O dado desorganizado, ele é uma confusão, ele basicamente não vale nada, ele pode ser até um peso para as empresas e para as pessoas. Mas o dado organizado e tratado, como é o caso, por exemplo, do dado usado para treinar AI, ele pode gerar um valor muito impressionante. Bom, a alucinação é o fato de que a AI pode muitas vezes acertar, né, e na maioria das vezes acerta nas suas respostas, mas ela também pode errar e errar com muita certeza, né? Então, às vezes você faz uma pergunta para a AI e ela te responde algo que parece totalmente coerente, mas é completamente inventado. Então, a gente tem chamado essa resposta que a AI traz de alucinação, né? Que são informações que ela inventou, que não existem, que não correspondem à realidade, mas com relação a determinado prompt, ela trouxe uma informação errada. Então, esse a gente convencionou chamar de alucinação. Prompt é o conjunto de instruções que a gente dá para obter
um determinado resultado da AI. Então, é uma habilidade cada vez mais importante e a gente vai precisar cada vez mais aprender a formular bons prompts para conseguir bons resultados da AI. Token é a unidade de informação que a AI consegue sustentar. Então, por exemplo, quando você vai aplicar uma determinada informação para a AI, se ela consegue processar muitos tokens, ela consegue processar informações maiores, mais complexas. Então, quanto maior o número de tokens, maior é a quantidade de informação que você consegue processar de uma vez só com um modelo pré-treinado. Então, obviamente, o número de tokens começou pequenininho, a partir de um determinado conjunto de informação a AI perdia a coerência, mas hoje você tem visto uma aceleração enorme da quantidade de informação que a AI consegue processar. Então, o número de tokens está crescendo e crescendo rápido.